Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez e finalmente chegamos na penúltima aula da nossa EBD, a lição dos adultos, onde nós estamos estudando sobre Jó, o justo e o dilema do sofrimento. Nós chegamos então na parte final, onde nós vamos ver o discurso de Deus com Jó e algumas perguntas fantásticas que Deus vai fazer para Jó, inclusive sobre a criação e alguns temas polêmicos, como a questão do Behemoth, do Leviatã, nós vamos ver nessa aula. Antes de nós continuarmos, eu quero louvar a Deus pelos inscritos, os novos inscritos que estão chegando, que Deus abençoe a sua vida. Você é muito bem-vindo e bem-vinda nesse canal. Eu já quero avisar que os nossos slides, para que você que está chegando agora, eles estão disponíveis num canal que nós criamos no Telegram. O link está aí na descrição, onde você pode entrar lá e baixar gratuitamente esses slides para você usar na sua aula, caso você ache interessante, tá bom? Nós disponibilizamos aqui gratuitamente. Os slides vão abertos para você fazer alterações e usar aí conforme você bem entender. Nosso segundo aviso é que nós gostaríamos de pedir para que você desse o seu like e compartilhasse esse vídeo, porque é muito importante. O algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e assim ele notifica a outras pessoas. Então, gente, hoje nós vamos estar estudando sobre a nossa lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Nós já vimos diversas lições aí e temos aprendido muito para a honra e a glória do Senhor e temos ficado impressionado com o modo de Deus tratar os dilemas de Jó e seus amigos. E eu espero do fundo do meu coração que hoje não seja diferente, que você seja edificado e edificada por essa aula. Antes de nós iniciarmos, nós temos sempre o costume de fazermos uma oração aqui pedindo para que Deus nos dê graça, nos abençoe. E assim que nós fazermos essa oração, nós iniciamos a aula nessa noite, manhã ou tarde, depende do horário que você está vendo. Então, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos em primeiro lugar por termos chegado aqui, Senhor Deus, no finalzinho da lição. Que o Senhor abençoe, Pai, a cada aluno, a cada professor que tem se dedicado, Pai, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos dilemas, mas tem se esforçado para aprender, meu Deus, e transmitir conhecimento puro e verdadeiro, Pai, para o teu povo. Que o Senhor recompense esse irmão, recompense essa irmã, e ricamente, poderosamente nós oramos, Pai, e nós atribuímos ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, essa é a nossa oração, nos dá da Tua poderosa graça e misericórdia, e através dela fale conosco. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, a nossa aula de hoje, então, vai falar justamente quando Deus se revela. Em aulas passadas nós já tivemos um vislumbre aqui sobre a transcendência de Deus, a imanência de Deus, e essas aulas estão disponíveis aí no nosso canal, numa playlist. Você pode acompanhar todas elas, caso você ainda não tenha acompanhado. Então, a nossa aula de hoje, ela tem o texto áureo baseado em Jó 40, versículo 6, que vai falar assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Então veja que Deus ele vai falar numa circunstância improvável. Deus fala conosco às vezes no meio do improvável, de uma tempestade. A verdade prática vai nos falar que mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Nós temos visto que esse ato de Deus se revelar ao homem nada mais é do que a misericórdia, do que a graça de Deus. Deus é transcendente, mas Ele está perto de nós, e principalmente essa aproximação acontece por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó 38, Jó 39, Jó 40 e Jó 41. Jó 38, vamos ler 4 versículos. O versículo 1 diz assim: Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, tu me responde. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Desse primeiro diálogo de Deus com Jó, como nós vamos ver, Deus vai falar basicamente da sua criação geral e faz algumas perguntas para Jó, e diante disso a admiração de Jó e o auto-reconhecimento de si próprio aumenta.
Jó capítulo 39, versículo 1 ao 6, o texto prossegue dizendo: Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm seus filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contará os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se, produzem para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos erijam, crescem como o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões do jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada morada. Jó 40, 15 ao 18. Contemplas agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está em seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando se move a sua cauda, como o cedro, os nervos da sua coxa estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada é como barras de ferro. Nós vamos dar uma olhada aqui sobre esse animal, essa criatura aqui, Behemote, e também sobre o Leviatã. Jó 41, versículo 1 ao 3. Poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligará a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás suas súplicas para contigo, ou brandamente te falará? Então, gente, nós vemos esses 4 discursos de Deus aqui, que não se resume a esses versículos, obviamente, os discursos são amplos. Nós vamos pontuar algumas questões aqui bem interessantes, e você vai ver que Deus vem para falar com Jó no ápice do diálogo dele com seus amigos. Quando o último deles fala, que é Eliú, então Deus vem através da tempestade, se revela, e é muito importante essa questão. Nós vamos ver que alguns contos, alguns mitos antigos falam das divindades, por exemplo como Marduk, vindo através da tempestade, como Baal Haddad também, nós vamos ver na nossa aula, como algumas crenças falavam de divindades vindo por meio da tempestade falando, mas geralmente essas tempestades geradas por essas divindades representavam juízo. Nesse caso aqui nós temos Yahvé, o Senhor, se revelando a Jó, mas não com o juízo, mas em graça, para revelar a sua grandeza, e através da sua revelação ao seu servo, Jó tem um autoconhecimento, se rende à gloriosa revelação de Deus, passa então a interceder por seus amigos, como nós vamos ver na próxima aula, e aí Deus vira o cativeiro desse homem tremendamente. Vamos então para a introdução da nossa aula, e nessa lição nós vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com ele, o patriarca. Esse diálogo está do capítulo 38 ao capítulo 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. E coisa gloriosa é quando Deus decide falar, e os meios pelo qual Deus fala são vários. Ao longo desse estudo veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Ou seja, Deus vem com uma resposta, mas essa resposta é um tanto quanto estranha pela perspectiva humana, porque Deus se revela a Jó não trazendo uma resposta clara, por exemplo, por que o justo sofre, mas diferente, ele vem e faz perguntas para Jó, perguntas auto-respondidas pela própria revelação de Deus. Ou seja, são perguntas tão difíceis na compreensão humana que, diante da auto-revelação de Deus, Jó ele apenas tem uma opção: reconhecer a grandiosidade de Deus e entender que os pensamentos de Deus, por exemplo, não podem ser impedidos, e que os planos dele são sempre melhores, maiores, mais sublimes que os nossos, e diante disso, ele, sendo o Senhor de tudo e de todos, não precisa dar resposta ou satisfação para a criatura, como é o caso de Jó. Prosseguindo na nossa introdução, nós vamos ver que Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as habilidades divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. É o homem criado, o homem criatura, ou o Senhor criador de todas as coisas? A lição, a nossa revista, vai dizer basicamente
isso vai girar em torno desse dilema, dessas questões que nós acabamos de pontuar. Nós vamos então ao nosso primeiro tópico, que vai falar da revelação de um Deus pessoal. Esse nosso primeiro tópico é dividido em 3 subtópicos. O primeiro, o Deus que tem voz. Maravilha! Se tem voz é porque nós podemos ouvi-lo. O segundo subtópico vai falar que a poderosa manifestação de Deus, ela é real. E em terceiro lugar, vai nos mostrar que o Deus, esse Deus todo-poderoso que tem uma voz sublime, que tem uma manifestação sublime, ele está presente, ele se revela. Vamos então ao nosso primeiro tópico, o Deus que tem voz. Vale destacar que do capítulo 3 até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, a mulher de Jó falou, os seus amigos falaram, todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Então, Deus deixa que os humanos descartem todos os seus argumentos, e quando já não tem mais argumentos para tecer, então Deus se revela e aí chega a hora dele falar. É interessante, gente, que quando Deus fala, então o homem se cala, o mortal se cala e apenas admira a gloriosa voz desse Deus todo-poderoso. Nós vamos ver então nesse primeiro tópico que ele estava o tempo todo presente, o Senhor, mas sem dizer nada a Jó. O simples fato de Jó não ouvir não significa a ausência de Deus. Até que então Deus quebra o silêncio, o Senhor quebra o silêncio, quando o Jó 38:1 diz: depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. E nós fazemos a pergunta: quem fala então? Yahvé, aquele que existe. Yud, Re, Vav, Re. Yahvé, o Todo-Poderoso. Esse nome Yahvé é um nome importantíssimo, impronunciável. É a vocalização dessa palavra, ela se perdeu com o tempo. Ninguém sabe ao certo como que era a vocalização do nome do Senhor. E quando então que o Senhor fala? Depois disso, depois de quê? Depois falou o Senhor, ou seja, por último, e fez o que os que falaram não puderam fazer. É isso que nós precisamos, entender a voz do Senhor. Porque quando entendemos a voz do Senhor, automaticamente a voz do Senhor, ela gera no ser humano, gera em nós aquilo que vozes humanas não são capazes de gerar. A voz de Deus restaura, a voz de Deus consola, a voz de Deus abate, a voz de Deus levanta, a voz de Deus honra, a voz de Deus faz coisas maravilhosas. Então que nós, através da palavra de Deus, possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas em nossos dias atuais. Prosseguindo então, nós vimos quem fala, o Senhor, quando fala, quando os recursos humanos acabam, e de onde o Senhor fala? Do meio da tempestade. É interessante que Naum, versículo 1:3, vai nos falar que o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são poeira de seus pés. Veja a glória do Senhor. A voz de Deus é superior ao som do redemoinho, e a voz do Senhor não se perdia, mas era perfeitamente audível, mesmo em meio ao ruído de um redemoinho. Assim Deus pretendia assombrar a Jó e exigir a sua atenção. Então imagine a cena. Está um redemoinho forte se formando, aquele barulho turbulento de um redemoinho, porque não é um redemoinho espiritual, é um redemoinho provavelmente literal. E por trás desse redemoinho tão forte, há uma voz mais forte ainda do que o redemoinho, que é a voz de Deus, a voz do Senhor. Automaticamente essa voz gera tremor e temor no coração do pobre mortal, e ele se espanta, treme, para e reverencia essa voz e se cala e apenas ouve a voz do Senhor Toda-Poderosa. No Salmo 18, verso 8 ao 12, o salmista vai nos dizer que das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens, cheia de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Então veja que Deus,
na perspectiva dos poetas da Bíblia, ele se revela também por meio da tempestade, o verdadeiro Senhor da tempestade. Eu quero trazer para você uma curiosidade cultural. Por exemplo, aí na sua tela você tem duas imagens de Baal e Marduk. Baal Haddad, ou Haddad, também conhecido como Ada Haddad, ou Adu, era um deus vinculado ao clima entre os acádios, os acadianos, o pessoal da Mesopotâmia, ali Babilônia, sendo representado na iconografia segurando raios na mão. Isso que você vê na mão dele não são trigo ou outra coisa, é raios. E seu nome é provavelmente aparentado da palavra árabe Haddad, que significa trovão. E aí existe o épico ugarítico de Baal e Anat, que é o deus Baal, onde é descrito como o cavaleiro nas nuvens, e a sua voz é o som e a fúria do trovão e dos relâmpagos. Isso aqui é curiosidade cultural. Então, as divindades geralmente eram representadas com raios na mão. Prosseguindo aí, nós temos a história babilônica da criação, Enuma Elish, onde o deus da tempestade Marduk derrota a deusa primitiva do caos aquático, Tiamat, que era uma espécie de serpente, através do controle dos ventos e do uso de relâmpagos. Nós temos a imagem, a sua segunda imagem abaixo, Marduk enfrentando Tiamat. Zacarias, capítulo 9, versículo 14, vai nos falar que o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como o relâmpago, o soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O comentário histórico-cultural da Bíblia, da Vida Nova, vai nos dizer que na mitologia antiga acreditava-se que relâmpagos e trovões acompanhassem a presença da divindade no campo da batalha. No texto sumério, por exemplo, a exaltação de Inanna nos mitos hititas sobre o deus da tempestade, e nas mitologias acadianas e de Ugarit, os deuses eram vistos como trovão no julgamento contra seus inimigos. E aí está a nota para você conferir. Essa tabuleta que você tem em cima da imagem aí é o conto de Gilgamesh, tá bom? O Enuma Elish. Então nós temos contos, vários contos que contam de várias divindades, por exemplo, que controlam o tempo, controlam as tempestades. Nós temos, por exemplo, dentro da nossa cultura, por exemplo, dentro dos cinemas, dos quadrinhos, nós temos os Vingadores e nós temos divindades lá como Thor, o deus do trovão, que é aquele que controla os raios. Então isso não surge do nada da cabeça das pessoas, isso surge desde muito tempo atrás. Então a perspectiva é que a maioria das divindades, quando vinham através do raio, através da tempestade, eles vinham em juízo. Sempre que uma divindade se manifestava através do raio, na concepção, na ideia, na cultura, quando Zeus se manifestava com raios e trovões, era para trazer juízo. A narrativa bíblica, que nós cremos ser a palavra de Deus, é infalível e inerrante. Eu creio na palavra de Deus, mas a gente não pode ser ignorante quanto às culturas, isso é óbvio. Não estou dizendo que os outros deuses são reais e que isso é verdade, mas que há contos que falam de divindades vindo por meio do trovão, da tempestade. O nosso Deus, então, quando se revela a Jó aqui, no meio da tempestade, no meio do trovão, sendo aquele que é soberano por excelência, ele vem não em juízo, mas em misericórdia, para restaurar aquele que está aflito e ansioso por ter um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Então, o simples fato de Deus só se revelar já imprime na mente de Jó que ele não vai ter uma audiência muito fácil, porque ele queria ter uma audiência com esse Senhor. Então imagine você querer se defender ou querer se justificar diante de uma manifestação gloriosa tão imensa quanto essa. Vamos prosseguir então para o nosso segundo subtópico, a poderosa manifestação de Deus. A revista vai destacar que Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus.
e este falava-lhe do meio de um redemoinho. Teofania, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, página 1910, a palavra teofania combina duas palavras gregas, theos, que é Deus, e phaneia, mostrar ou manifestar, significando, portanto, manifestação de Deus. Uma teofania é, então, uma manifestação de Deus para o homem, podendo ocorrer tanto sob uma forma simbólica como humana, e tem a finalidade de transmitir o conhecimento da vontade de Deus para aquela pessoa. Isso é uma teofania. O valor permanente da aparição teofânica é tríplice. Por que então Deus se revelava por meio de teofania? Primeiro, a aparição ela tem caráter escatológico. As revelações teofânicas contêm uma esperança que encontra seu cumprimento na bênção universal que se origina na primeira vinda do Messias, na encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A revelação teofânica ou as revelações no Antigo Testamento, elas tinham caráter também de apontar para uma redenção. Ela tem caráter redentora. As aparições teofânicas não estão relacionadas apenas com a redenção daqueles que a recebem, como no caso de Abraão e dos seus descendentes, mas com a redenção manifesta no período escatológico através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, com muita clareza, a teofania ela é cristocêntrica. A teofania permanente do Antigo Testamento, a teofania dos anjos e da Shekinah, encontra sua consumação em Jesus Cristo. Portanto, essas teofanias são aparições pré-encarnadas do Senhor Jesus Cristo. Então é isso, gente. Sempre que você estiver ouvindo um pregador, alguém que fala que ali era uma visão teofânica, você vai entender que é Deus se revelando ao homem. É a manifestação de Deus através de anjos, através de símbolos. É uma teofania. Vou citar só um exemplo aqui. Quando Abraão está lá na sua tenda, no calor mais quente do dia, provavelmente aos meios-dias, junto aos carvalhais de Manre, a Bíblia diz que ele vê 3 viajantes. E aí ele convida esses viajantes a virem à sua tenda, hospeda eles, recebem eles muito bem, mas na frente você descobre que esses viajantes era o Senhor que havia ido dar a bênção a Abraão, a promessa de que daqui a um ano ele voltaria ao Senhor e Abraão seria pai, e aqueles 2 anjos eram os 2 anjos que foram enviados ali até Sodoma e Gomorra para tirar Ló de lá e derramar o juízo. A maioria dos comentaristas, dos teólogos, vão concordar que essa teofania é uma revelação do Cristo pré-encarnado, tá bom? Então, quando você ouvir alguém falando sobre teofania, geralmente é sobre isso que eles estão falando. Vamos então ao nosso terceiro subtópico. Esse Deus que é tão glorioso é o Deus que está presente. O pastor José Gonçalves, que é o comentarista da revista desse trimestre, destaca que o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Louvado seja Deus. Deus está presente, nós é que não percebemos. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não de longe também? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Jeremias 23, versículo 23 e 24. Deus aqui repreende os profetas que pensam que suas palavras ou pensamentos ficam ocultos de Deus. Ele está em todo lugar e enche os céus e a terra. Mateus 1, 23 vai nos falar que eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então veja que no Antigo Testamento principalmente, há um anelo pela presença de Deus. Essa presença ela vem esporádica, ela não vem em perfeição. Mas em Cristo Jesus, Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E esse Cristo, lá em Mateus 28, antes de subir ao céu, ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, na pessoa do Espírito Santo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele está presente. Esse Deus, ele veio
através do Espírito Santo, está conosco. O Emanuel, o Deus conosco, está comigo e com você à medida que você está vendo esse vídeo. Pelo Espírito Santo, ele está no nosso meio. Um teólogo chamado Herman Bavinck, que viveu do ano 1854 a 1921, ele cita um belo parágrafo que ilustra a aplicação prática da doutrina da onipresença de Deus. Ele diz assim: quando você quer fazer algo mal, foge da presença do público. Oculta-se em casa onde nenhum inimigo possa vê-lo. Evita os lugares da casa abertos e visíveis aos olhos dos homens e busca o recôndito do próprio quarto. Mas mesmo no seu quarto teme alguma testemunha de outro canto. Então, retira-se ao próprio coração e ali medita. Ele é mais íntimo do que o seu coração. Portanto, para onde quer que você fuja, lá está ele. De si mesmo, para onde fugir? Pois não acompanhará você a si mesmo onde quer que busque esconder-se? Mas como existe aquele que é mais íntimo até que você, não há lugar para onde possa fugir do Deus irado, e a não ser para o Deus reconciliado. Não há absolutamente lugar nenhum para onde você possa fugir. Quer fugir dele? Fuja para ele. Que citação maravilhosa, né, irmãos? Então nós temos o Deus que se ira contra o pecado, né? que é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Senhor, mas em Jesus há redenção. E aí você foge da ira de Deus se rendendo ao sacrifício de Jesus Cristo. Herman Bavinck vai falar, se você quer fugir da ira de Deus, fuja para a reconciliação, fuja para a graça que está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos então ao nosso tópico de número 2, a revelação de um Deus sábio. Nós temos 3 subtópicos também nesse grande tópico. O primeiro tópico vai falar na mecânica celeste, o segundo vai falar na dinâmica da vida e o terceiro na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Vamos lá, na mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. E aí nós temos a grande questão. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ou seja, por que está usando sua ignorância para negar minha providência? Ter conhecimento de nossa própria ignorância é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Deus então está fazendo essa pergunta para Jó, né? Para que Jó se autoconheça. Warren Wiersbe, ele comenta: Deus começou com a criação da terra, Jó 38, 4-7, e se comparou a um construtor que faz um levantamento do local, demarca suas dimensões, lança os alicerces, coloca a pedra angular e ergue um edifício. A criação foi tão maravilhosa que as estrelas cantaram em coro e os anjos se rejubilaram. Mas Jó não estava lá. Então, como poderia afirmar saber tanta coisa sobre as obras de Deus? Magnífico, gente. Jó 38, versículo 4, o Senhor vai perguntar para Jó. Deus cura nossos anseios com suas perguntas. Deus pergunta para Jó: Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Essa pergunta revela a soberania de Deus sobre a criação. Em segundo lugar, Jó 38:5 vai nos falar: quem deu a medida da terra como alguém que mede com cordel? Essa pergunta revela a sabedoria de Deus na criação. A terra nem é maior nem menor do que precisa ser, gente. Porque Deus foi a quem criou, ele sabe as medidas exatas da terra. E aí, em terceiro lugar, os anjos celebram. Jó 38:7 fala assim: na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais, aqui é uma referência aos filhos de Deus, anjos, soltavam gritos de alegria, ou seja, rejubilavam, regozijavam. A aplicação desse versículo para a gente, de Jó 38:7. Em primeiro lugar, a glória de Deus como o Criador do mundo deve ser celebrada com alegria e triunfo por todas as suas criaturas racionais. O crente mais inteligente é aquele que glorifica a Deus pela obra criada.
Em segundo lugar, os anjos são unânimes em entoar louvores de Deus. Eles cantam juntos em uma só voz, e não há uma nota discordante em sua harmonia. Logo, há comunhão perfeita na adoração. O Senhor pergunta se Jó era capaz de reproduzir tal adoração, ou se estava presente quando essa sinfonia angelical cantou no dia da criação. E aí, como que a gente responde a uma indagação tão séria e tão profunda como essa? Jó está ficando num aperto. E quando ele pensa que a coisa vai melhorar um pouquinho, Deus vai aliviar, Deus aumenta o nível da intensidade, o nível, a profundidade aumenta e Jó vai se encolhendo. À medida que Deus cresce, nós nos diminuímos. À medida que Deus se aproxima, a tendência é nós nos esmagarmos em nossa mediocridade, gente. Diante de Deus, nós somos pessoas pequenas demais. Nós somos pequenos demais, por isso que a Bíblia diz: por Ele e para Ele são todas as coisas pelos séculos dos séculos. Amém. A Deus a glória, por Deus a glória e em Deus a glória. O Senhor vai prosseguir falando com Jó ainda, falando do mar. E aí a citação dá a ideia do mar como um bebê. Se não, vejamos. Jó 38:8 diz: quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com as trancas as suas portas. Eu lhe disse: você chegará até esse ponto e daqui não passará. As suas ondas pararão aqui. Mateus Henry comenta: veja com que facilidade o grande Deus controla o mar que brama. Apesar da violência de suas marés e da força de suas ondas, Deus o controla como uma ama controla o bebê em suas faixas. Continuando esse entendimento, em Êxodo, o Senhor aparece como um pai irritado, suspira pelo nariz e o mar como uma criança foge e abre caminho. Êxodo 15:8 vai nos falar: pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. Aí veja que no mar da Galiléia, Jesus como pai ordena e o vento e o mar se aquietam. Marcos 4:39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então nós podemos notar aqui que Deus fala com o mar como um pai fala com a criança. Ele ordena e o mar se aquieta. Ele fala e o mar se acalma. Ele faz aquele suspiro, como nós vimos aqui em Êxodo, né? Lógico que é uma metáfora para falar do ato de Deus, mas a ideia é de um pai que está irado e faz tipo assim. Sabe, quando você está com raiva, você suspira fundo. Diante da perseguição de Faraó, o Senhor está irado e ele suspira diante do mar, que era o impedimento para Israel passar. E quando Deus suspira, pelo sopro da sua narina, o mar se abre, como uma criança que teme a presença do Pai, e aí Israel passa pelo meio do mar. Esse mesmo diálogo é Deus falando com Jó. Por acaso Jó estava num princípio quando o mar foi criado? Deus, ele vai aumentar o nível ainda mais, vai aumentar a profundidade ainda mais, e Jó vai se encolher ainda mais na sua humanidade. Vamos ver. As obras de Deus em Jó 38, do versículo 12 ao 24, Deus vai fazer algumas perguntas. Deus pergunta se Jó tem o controle da luz e das trevas, se Jó sabe onde o mar começa e quão profundo é o abismo, se Jó sabe onde fica o mundo dos mortos, se Jó conhece o reservatório de neve e granizo, se Jó sabe como surgem os relâmpagos, se Jó sabe onde os ventos orientais ficam detidos, por exemplo. E essa série de perguntas tem o propósito de convencer Jó da sua ignorância e visão deficiente. Deus então vai ter um segundo ciclo de perguntas, que está no capítulo 38, do versículo 25 ao 41. As perguntas que se seguem nesse discurso do Senhor vai revelar que o Senhor tem um domínio soberano sobre as águas
Ele lhes indicou o seu curso, mesmo quando elas pareciam transbordar e estar fora do seu controle, como está no versículo 25. Esse texto vai nos mostrar que o Senhor tem domínio sobre os relâmpagos e o trovão e que não andam por acaso. Um raio não cai por acaso, está no controle do Senhor. Ao orientar o caminho da chuva, Ele não negligencia o deserto, a terra assolada, onde não há ninguém. Isso fala da graça comum de Deus. Ele faz chover até no deserto. Ele é, de certa maneira, o pai da chuva, como está no versículo 28, porque ela não tem outro pai. Ele a produz com o seu poder. Ele a governa e dirige, e faz dela o uso que quiser, porque Ele é o Criador. O Senhor cuida da natureza. E aí nós temos vários exemplos: clima, estações, animais marinhos, animais do campo, aves e o homem. E nessa série de perguntas que o Senhor faz a Jó, na segunda parte do capítulo 38, o Senhor mostra a Jó a sua impotência e a sua fraqueza diante da criação. Esse foi o nosso tópico da mecânica celeste. Diante dessa magnitude da criação, o Senhor traz Jó para coisas, para criaturas do cotidiano, e aí nós vemos a mecânica da vida. Na mecânica da vida, o parágrafo da revista destaca que se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Ou seja, se Jó não sabia como a criação veio à existência, também não saberia como a criação se sustentava. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia. Deus vai perguntando sobre coisas do cotidiano e Jó vai cada vez se esmagando mais diante da grande glória do Senhor. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados com design inteligente, com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual. Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar, de se humilhar diante da majestade divina. Então, veja que Deus não está falando de si próprio. Deus só está falando daquilo que Ele cria. Ele criou a natureza, Ele criou os animais do campo. Ele só vai mostrando para Jó o que Ele criou, o que Ele fez, e os atos de Deus revelam quem Ele é. Veja que foi o mesmo método que o Senhor Jesus Cristo usou lá em Mateus 11 para falar e confirmar para João o Batista, que Jesus era o Cristo. Nessa ocasião, João está preso, está em dúvida, e ele manda discípulos dele irem até Jesus para confirmar se Jesus de fato era o Cristo ou se haveria de vir outro. Jesus não fala quem ele é. Jesus pega aqueles discípulos e a Bíblia diz que Jesus, diante daqueles discípulos, curou cegos, curou aleijados, purificou leprosos, devolveu a audição a alguns. Jesus realiza milagres e ele só fala isso para os discípulos. Vão e avisem para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam e aos pobres é anunciado o Evangelho. E eles vão. Então veja que as obras de Cristo anunciavam que Ele era o Filho de Deus. Da mesma forma, o Senhor aqui está mostrando para Jó a natureza, está dizendo: Jó, a criação, ela já prega quem eu sou. Eu sou soberano, eu sou o Senhor de todas as coisas. Deus vai, por exemplo, fazer algumas perguntas para Jó do porquê da existência de algumas criaturas. Vamos dar uma olhada. O Senhor, por exemplo, criou o avestruz e Deus vai fazer umas perguntas aqui para Jó bem interessante. Esse trecho está em Jó 39, versículo 13 ao 18. O Senhor passou a descrever o avestruz, do versículo 13 ao 18. Nesse parágrafo, não fez qualquer pergunta para Jó. Simplesmente o lembrou da anatomia incomum e do comportamento estranho dessa ave, sugerindo que talvez Jó fosse capaz de explicá-los. E aí nós destacamos que o avestruz tem lindas asas que parecem bastante úteis, mas só o que consegue fazer com elas é abaná-las. O avestruz não voa.
Por que Deus fez uma ave que não consegue voar, mas que é capaz de correr com mais velocidade do que um cavalo? Boa pergunta. Por que criou uma ave que coloca seu ninho num lugar tão vulnerável que seus ovos podem ser destruídos ou comidos por algum predador? Outra boa pergunta. Ao contrário da maioria das aves, por que ele parece não se importar com os filhotes, no caso do avestruz? E eu acredito que a resposta é para a glória de Deus. Mesmo as coisas incomuns, mesmo as coisas que parecem ilógicas, elas glorificam ao Senhor. Deus fez simplesmente para a sua glória e para o seu louvor. E aí, diante de perguntas como essa, Jó entende a necessidade de se humilhar, que é justamente o nosso terceiro subtópico, a necessidade de se conhecer melhor a Deus. Novamente, eu cito aqui o parágrafo da revista que destaca: em primeiro lugar, era preciso que Jó contivesse seu orgulho. Primeiro ponto. Segundo, aos olhos de Deus ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade. Então veja que, segundo o autor da revista, é possível você ser justo, íntegro e mesmo assim ser um pouco orgulhoso. Não combina muito, mas faz sentido. Terceiro lugar, cada detalhe da criação é Deus se apresentando a nós. Então, aonde você colocar os seus olhos nesse exato momento, ali está a glória de Deus. A glória de Deus está num pecador que se arrepende. A glória de Deus está numa criança que nasce. A glória de Deus está nas coisas mais comuns da vida. Prosseguindo, Deus usou uma linguagem que refletiu o desejo de Jó de levá-lo a um tribunal e de pleitear a sua causa. Jó 40, versículo 2. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguiu a Deus, que responda. Deus apresentou seu pleito e em seguida deu a Jó a oportunidade de fazer o mesmo. Mas Jó não tinha o que dizer. Suas primeiras palavras foram: sou indigno, ou seja, sou insignificante e desprezível. Não tenho direito algum de contender com o Senhor. Jó dissera a seus amigos para cobrirem a boca, lá no capítulo 21, versículo 5, e outros haviam coberto a boca quando Jó apareceu, Jó 29, versículo 9. Mas nessa passagem é Jó quem precisa cobrir a boca a fim de não dizer algo inapropriado diante da presença desse Deus sublime. E o Warren Wiersbe, ele comenta que enquanto não somos silenciados diante de Deus, Ele não pode fazer por nós aquilo que precisa ser feito. Enquanto nos defendemos e argumentamos com Deus, Ele não pode trabalhar para nós nem dentro de nós, a fim de realizar seus planos por nosso intermédio. Então, há uma necessidade de se conhecer melhor a Deus. Por quê? Porque quanto mais eu conheço a Deus, eu conheço a mim mesmo. E é impossível que quando o meu nível de conhecimento aumente acerca de Deus, eu me torne mais arrogante. Não combina uma pessoa que diz que conhece a Deus ser prepotente e arrogante, porque diante de um Deus tão glorioso como esse, a única atitude que nós temos é de nos humilharmos diante de quem Ele é. E então, gente, chegamos no nosso terceiro tópico, o nosso último tópico. Acredito que um dos mais polêmicos de toda essa aula agora, a questão do Leviatã, do Behemoth. Acredito que muita gente estava ansioso por essa parte. Então vamos dar uma olhada aí. Esse primeiro tópico, a revelação de um Deus poderoso, é dividido em dois tópicos. Primeiro, o Behemoth e o Leviatã. E em segundo lugar, justiça e graça. Antes de nós prosseguirmos aqui, eu quero falar para você que eu vou falar que alguns estudiosos acham ou apontam que o Behemoth é um hipopótamo ou um elefante, por exemplo. E que o Leviatã é um crocodilo. Mas eu também vou apontar aqui um artigo de um site que aponta, por exemplo, que o Behemoth e o Leviatã são criaturas mitológicas ou então dinossauros, tá bom? Então, para a gente não ser imparcial, a gente vai apontar aqui cada um. Não sou dono da razão, eu não tenho competência para falar em questões de ciência, mas a gente vai citar os artigos aqui e aí você define mais ou menos o que faz mais sentido, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tópico aí, Behemoth e Leviatã. Nessa primeira parte, eu quero citar para você a Enciclopédia da Bíblia, da Cultura Cristã, volume 3, página 720. E não é meu argumento, é o argumento de uma enciclopédia que vai falar sobre o Behemoth. Primeiro,
parágrafo da revista destaca que o Behemoth é basicamente um hipopótamo ou um elefante, mas também pode ser uma criatura mitológica. Então, citando aí a enciclopédia da Bíblia, vai nos falar que a palavra Behemoth aparece ser um plural intensivo de Behemá, que é besta, gado. Daí, besta equivale por excelência. O Behemoth é chamado em Jó, capítulo 40, versículo 19a. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Um autor chamado Pope traduz isso como uma produção primordial de Deus. Mas Darrod diz que ele é a mais refinada manifestação do poder de Deus. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus, como está na Almeida Revista e Corrigida. No Ugarítico, a deusa Anat vence o Leviatã de 7 cabeças, por exemplo, juntamente com uma criatura bovina chamada o monstruoso touro feroz. Para você ter ideia de como as pessoas entendem que o Behemoth não é simplesmente um hipopótamo. O Leviatã, por exemplo, e aí eu quero citar o dicionário bíblico Wycliffe, página 136. Leviatã, monstro do mar, esse termo hebraico que ocorre em Jó 3:8, Salmo 74:14, Salmo 104:26, Isaías 27:1, pode referir-se a grandes animais marinhos, como a grande água-viva, baleias, tubarões ou grandes répteis, como o crocodilo. Adicionalmente, também poderia incluir algumas formas agora extintas, como o ictossauro e o plesiosauro, que foram répteis marinhos similares ao dinossauro. O termo utilizado pelas escrituras também pode se referir a alguns dos dinossauros que passavam parte do tempo com a metade do corpo submersa na parte rasa de rios, lagos e oceanos. E isso aqui é o dicionário bíblico Wycliffe da CPAD que está nos apontando isso. Prosseguindo então, nós temos aí do seu lado direito um braquiossauro, e eu já quero ler aqui um artigo do site Defendendo a Fé Cristã. Coloquei o link aí embaixo para você dar uma conferida lá. Autores criacionistas como Adalto Lourenço, por exemplo, vai defender esse ponto de vista aqui. Algumas versões traduzem Behemoth como hipopótamo ou elefante, mas o animal aí referido não possui características nem de hipopótamo nem de elefante. Preste atenção. A descrição bíblica indica que o animal possui uma cauda grande e potente, pois é comparada com o cedro, árvore alta, forte e resistente. Ora, os hipopótamos ou elefantes não possuem uma cauda como esta, descrita no versículo 16. A declaração é que tal animal se alimenta em lugares altos, diferente do hipopótamo e do elefante, que se alimentam geralmente em lugares baixos. Juntamente com o versículo 23, concluímos que se trata de um animal muito grande e pesado, pois não se alarmava com enchentes, mesmo de um rio como o Jordão, com um considerável volume de águas. Além disso, o hipopótamo não é encontrado na região geográfica que descreve esse acontecimento bíblico. As particularidades desse animal apresentada nesses versos são a de um dinossauro herbívoro, provavelmente um braquiossauro, que media aproximadamente 25 metros de comprimento, 15 metros de altura e pesava cerca de 90 toneladas. E aí nós temos uma ilustração do braquiossauro. Então, algumas pessoas acreditam que o Behemoth poderia ser um desses dinossauros. E o Leviatã? O artigo também desse site vai nos falar que a passagem bíblica do Salmo 104, verso 26, chega mesmo a quase comparar o Leviatã a um navio, pois diz: nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. O Leviatã é descrito como um animal temido, de pele tão espessa que nem espada ou pedra o afugentava, e que cuspia fogo. Nem se compara a um simples crocodilo. Trata-se claramente de um dinossauro marinho, provavelmente um cronossauro, que é esse aqui do seu lado direito na parte de cima, ou um hadrossauro ou um plesiosauro, que é esse do seu lado direito na parte de baixo aí. Pois estes possuíam uma estrutura craniana com órgãos em formas de bexigas e câmaras, provavelmente usadas para armazenar substâncias químicas e lançar substâncias inflamáveis, ou seja, eles cuspiam fogo, assim como o Leviatã.
curiosamente, lemos no versículo 9 de Jó 41, eis que a sua esperança falhará. Uma clara e evidente referência à sua extinção. O link para você ler um pouco mais sobre esse tipo de comentário está logo aí abaixo. Então faz bastante sentido, né, gente? Não estou dizendo que são dinossauros, mas que são descrições que fazem bastante sentido. Da mesma forma que pode ser um hipopótamo, pode ser um crocodilo, mas não combina, por exemplo, você dizer que era um hipopótamo, sendo que a descrição dá a ideia de que essa criatura afugenta o homem. Mas se você, por exemplo, entrar aí no YouTube e você pesquisar tribos africanas, por exemplo, caçando hipopótamos, você vai ver eles com lança. Com lança, não é com rifle, né? Com lança caçando hipopótamos para se alimentar, obviamente, mas com lança. Então alguns argumentam, não, mas naquela época eles não tinham armas de guerra, de tiro como hoje para afugentar um crocodilo ou coisa do tipo. Mas mesmo com lança é possível você capturar um crocodilo com arpão, diferente do Leviatã. Pode ser que também seja apenas uma figura, né? Uma figura de linguagem, porque o livro de Jó é poético, mas levando em consideração o contexto imediato que Deus está falando de criaturas que Jó conhecia, e logo em seguida acrescenta o Behemoth e o Leviatã, faz sentido que talvez sejam criaturas que Jó pelo menos tinha a percepção, a ideia de como que eram essas criaturas, sejam um mito ou sejam criaturas reais que Jó tinha conhecimento. Então é apenas um assunto aqui que ninguém tem a palavra final, é apenas assunto de especulação, mas é bem interessante. E então qual a ideia disso tudo? Não é simplesmente mostrar curiosidades bíblicas ou então para a gente ficar imaginando ou viajando, mas diante dessa revelação, Deus mostrar para Jó que diante dessas criaturas Jó se apavorava, mas a Bíblia diz que elas eram obras de Deus. Então se diante de uma criatura que Deus criou, Jó se afugenta e se atormenta, imagine diante do próprio Deus que as criou. E eu acho que isso é a tacada final para colocar Jó no lugarzinho dele e ele reconhecer que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos pensamentos dele podem ser impedidos. E aí chegamos no nosso último subtópico, a justiça e a graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Behemoth nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Ele não era capaz de domar sequer uma das criaturas criadas por Deus. Logo jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. E ele dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça, como está lá em Efésios 2:8. E Jó se arrepende, Jó 42, 1 ao 6. Jó é convencido da grande majestade e sabedoria de Deus. Ele admite, depois do primeiro discurso de Deus, que estava fora de lugar. Agora ele percebe que seu pensamento rebelde estava completamente errado. E ele afirma no versículo 2 do capítulo 42, bem sei que tudo podes. Jó estava impressionado com o poder incomparável de Deus. Nada está além da sua capacidade, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, significa que Deus pode fazer qualquer coisa que ele planeja fazer. Então é isso. Quando Deus se revela, quando nós temos o conhecimento desse Deus, nós temos que chegar na mesma conclusão de Jó. Bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Gente, chegamos na conclusão da nossa aula. Vamos ler a conclusão da revista que diz: neste estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu: o encontro com Deus. Ele se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Aleluia! Chegamos no final da nossa aula.
E eu quero louvar a Deus por você que consegue chegar até o final das nossas aulas. É muito importante, porque são coisas que vai agregando na sua aula e eu acredito que é bem, sabe? Essa aula deu um pouco de trabalho para preparar, porque eu tive que pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais, por isso ela está chegando um pouquinho atrasada, mas com certeza com um conteúdo rico e abençoador para a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilha, gente, porque o crescimento desse canal é graças a você que tem compartilhado, tá bom? E Deus vai te recompensar ricamente. Nós oramos no início e oramos no final. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por até aqui o Senhor ter nos dado graça, Pai, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mente e no nosso coração. Do outro lado desse celular, do computador, há um irmão, há uma irmã, meu Deus, que está com o coração em chamas, meu Deus, com os olhos brilhando, diante de quem Tu és. E que a nossa conclusão seja essa, que nós possamos saber que o Senhor tudo pode e que nenhum dos Teus pensamentos podem ser impedido. Eu oro pedindo que o Senhor derrame graça sobre esse irmão, sobre essa irmã, faça crescer a escola dominical dele e dela, e que em tudo isso a glória não seja nem minha, nem dele, nem dela, mas em tudo o Senhor seja glorificado. Pai, essa é a nossa oração, que o Senhor abençoe esse irmão e essa irmã, em nome de Jesus, amém. Gente, por hoje é só, Deus abençoe a sua vida, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.